em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Tá? Uma lei que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 passado. Né? Ela pode ser vista aí como um direito de todos os usuários da internet. Né? Então é importante a gente ter esse alinhamento, porque a gente vai observar no decorrer da apresentação que a lei brasileira, como a lei europeia, ela tem uma posição extraterritorial, ou seja, é aplicada a lei deles aqui e a nossa fora para as empresas que atuam aqui no nosso mercado. Os objetivos da lei vão ser bastante diretos aqui. Direito à privacidade. Então, o sujeito, para ter esse dado coletado, precisa consentir, anuir com esse dado dele, saber qual vai ser o destino desse dado. Então, as empresas passam a ter já um ponto bastante positivo aí, que são regras claras para as empresas de como coletar, como armazenar, como transmitir, como tratar esse dado. Promove, portanto, o desenvolvimento para que softwares ou alguma outra ferramenta venha a ser desenvolvida para que haja o armazenamento adequado e o tratamento desses dados. Tá? Favorece o direito do consumidor. Nós temos uma legislação bastante protetiva ao consumidor e essa lei vem ao encontro, né, da lei de defesa do consumidor, trazendo mais um benefício para o consumidor. Fortalece, portanto, a confiança do consumidor para com as empresas que coletam e armazenam os dados, trazendo a transparência disso. E logo traz segurança jurídica para todos os envolvidos na questão dos dados. Ela passa a vigir, essa lei, no dia 16 de agosto de 2020, tá? Ela foi publicada em 15 de maio de 2018 e agora em 2020 ela passa a valer. Portanto, ainda há um tempo considerável para as adequações, né? E esse é o grande ponto. Vocês precisam, todas as empresas precisam se adequar, mas não é causa de pânico isso, muito pelo contrário, é causa de favorecimento dos processos de gestão das empresas e de defesa do consumidor. Os principais pontos aí da nova lei, ela é aplicada a todos os setores da economia, não há um setor sequer que vai ficar fora, não vai ficar abarcado por essa lei. Todos os setores precisam se adequar. A área financeira lida com dados sensíveis, logo precisa ter essa adequação. Mas a área da saúde, por exemplo, também lida com dados sensíveis e sigilosos desses pacientes e precisam ter o tratamento adequado. E assim se aplica a todos os ramos de atividade, né? Como eu disse anteriormente, tem a aplicação extraterritorial. O que quer dizer isso? A empresa que tem a sua sede aqui no Brasil, ou que tem uma sede lá fora e atua aqui no Brasil coletando dados, ou leva esses dados para serem tratados fora do Brasil, dados coletados no Brasil, a lei é aplicável. Tem a limitação de bases legais de tratamento dos dados pessoais, por óbvio. Vai ser escalonado e precisa deixar muito claro para o cliente, para o consumidor, de que forma que você vai tratar, para que você vai usar esse dado, o porquê você precisa, você vai transferir esse dado para alguém, você vai transacionar isso com alguém, você vai monetizar esse dado. Todas essas informações têm que ficar claras para o consumidor. O titular dos dados, por sua vez, ele pode retirar aquele consentimento, aquela autorização que ele deu anteriormente a qualquer momento. E ela pode ser por toda a base de dados ou de algum ponto específico. Daí dou um exemplo prático, há muitas vezes as pesquisas clínicas. O sujeito dá uma autorização e aí em um determinado momento ele não quer mais participar daquela pesquisa, mas ele quer continuar na base de dados da indústria farmacêutica para fazer uma outra pesquisa em outro momento. Tá? Vem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa que vai fiscalizar a aplicabilidade da lei,
E a notificação é obrigatória de qualquer incidente de vazamento de dados pela pessoa jurídica que eventualmente vazar um dado ou tiver um dado vazado. A gente traz aqui 2 conceitos simples de tipos de dados pessoais, né? O dado pessoal, então, portanto, é uma informação relacionada à pessoa que seja de forma identificada ou identificável, que é adotado pela Lei de Acesso à Informação, já em vigência. E o sensível é de origem racial, ética, opinião política, filiação de sindicato e até questões médicas, efetivamente, tá bom? A questão de caráter sexual, absolutamente isso, são dados pessoais sensíveis. Então, vocês observam que tem o dado pessoal, que é aquele identificado ou identificável, e o dado pessoal sensível. Ele consegue ser mais permeável, né? Ser mais fino na hora de você tratar esse dado, trazendo consequências, no caso do vazamento, que podem ser desagradáveis ao próprio consumidor. Tratamento dos dados estão lá no artigo 17 da lei. Requerem, portanto, como eu já disse desde o início, o consentimento, a autorização, o consumidor, o cliente, o paciente, seja o nome que a gente der para esse sujeito que disponibilizar os dados deles, ele precisa autorizar e ter claro para ele de que forma vai ser feito o armazenamento, o tratamento, a coleta desses dados, para quem vai transmitir esses dados, ok? A relação é contratual, né? Então, toda vez que for fechar um contrato, o sujeito for dar um aceite em um contrato, ele precisa ter claro para ele o que está acontecendo com os dados dele, de que forma que ele acessa os dados desse contrato dele também, quem é o ponto de informação, a quem ele vai recorrer. É de interesse público, como já disse no slide anterior, ela aborda e não tem um ramo de atividade que não vai ser atingido por essa lei, né? Traz obrigações legais por consequência, o legítimo interesse, isso quer dizer o quê? A pessoa que vai coletar esse dado, armazenar, transferir, fazer um tratamento deste dado, precisa demonstrar o legítimo interesse disso. Demonstrar qual é a finalidade disso. Tá? Proteção de crédito facilita bastante, pois as bases de dados serão renovadas, né, com e-mails válidos, telefones válidos, facilitando, portanto, a busca desse cliente, desse consumidor que está inadimplente, né, trazendo uma eficácia maior para essas bases de dados. Tutela da saúde, as informações médicas relacionadas à saúde desse consumidor têm um tratamento bastante diferenciado no sentido da proteção. Existem N regulamentações em consequência dos próprios códigos de ética dos profissionais da saúde. No entanto, a lei traz mais esta obrigação do sigilo dessas informações. Caso seja a vontade da empresa X com a indústria farmacêutica Y, coletar, transferir, armazenar e tratar esses dados, precisa ficar claro para o sujeito que deixa à disposição da indústria ou da empresa para fazer o tratamento do dado. Protege a vida, traz uma proteção da vida desse cliente, desse consumidor. Pode ser utilizada para as pesquisas, tem alguns pontos específicos, a gente vai debater isso adiante, e utilizada em processos judiciais de qualquer natureza. Obrigações da transparência, né? Antes de coletar os dados, de tratar, as entidades, portanto, devem informar quais serão os dados que são coletados, para quais as finalidades, como serão armazenados esses dados e por quanto tempo vai ser armazenado, se haverá transferência internacional com alguma outra indústria, alguma outra empresa, forma de entrar em contato com aquele que detém esse arquivo, que detém a base dos dados, informações de uso, compartilhamento e a sua finalidade, para que então que você está compartilhando e por que o consumidor, o cliente, ele deve saber para que serve.
A responsabilidade dos agentes do tratamento de dados, no caso de vazamento, serão responsabilizados e responderão de acordo com o que a lei determina, e o direito do titular do dado. A qualquer momento ele pode, portanto, retirar esse consentimento e passar a ter os seus dados mais limitados para o tratamento pelas empresas. Quem vai fiscalizar? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é instituída pela MP 869 de 2018. A gente pode abordar ela no bate-papo que a gente vai ter adiante aqui, como vai se dar a fiscalização. As penalidades, né? A suspensão do funcionamento do banco de dados, ela pode ser parcial ou total por 6 meses ali, prorrogável por mais 6 meses, né? A proibição parcial ou total dessas atividades, elas se dão pelo tratamento dos dados, né? Se houver um vazamento, uso inadequado, não está de acordo com aquilo que foi demonstrado para o consumidor que seria feito com o dado dele, observar um desvio de finalidade, vai sofrer uma dessas consequências. Tá? As penalidades vão de advertências, multas de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por vazamento, né? A multa diária pode ser aplicada por arbítrio do próprio juízo. A publicização da infração tem que demonstrar que houve um vazamento de dados e aquela empresa foi penalizada, um bloqueio dos dados pessoais de toda a base daquela empresa até a regularização desse ato, e a eliminação dos dados pessoais daquela base de dados em caso de reincidência ou de não adequação dentro do período já exposto aí de 6 meses, mais 6 meses, equivalendo a 1 ano. Notificação de incidentes. Todo incidente deve ser comunicado em prazo razoável, a lei fala, né? Ela não determina exatamente quanto tempo, tá? Então, descrever qual a natureza dos dados que foram afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, quantas pessoas foram afetadas, quem são os titulares desses dados, quais as medidas técnicas de segurança que foram adotadas para prevenir o vazamento, para que isso não ocorra, os riscos relacionados a esse incidente, o que pode acarretar o vazamento de um dado sensível de um sujeito que está internado dentro de um hospital, por exemplo, né? Do sujeito da base de dados de uma instituição financeira, tendo sua conta aberta para o público. Imaginemos o que pode trazer de riscos e transtornos, né? Porque se houve demora ou não na comunicação, deve ser mecanismos para evitar a demora na informação, de você reportar esse vazamento, e por fim as medidas que foram adotadas para evitar todo o transtorno que trouxe ao consumidor. E a princípio era isso, agora a gente vai partir para o bate-papo aqui, tá ok?